Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer para que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida assim me dar. Pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Tens me feito muito bem. Olá, muito boa noite para você que está aí em casa. Sejam bem-vindos a mais uma programação dos jovens aqui da Segunda Igreja Batista em Mossoró. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, louvando ao Senhor. Hoje vamos dar continuidade à série de pregações, à série de mensagens sobre a majestade de Deus e seus atributos extraordinários, com o pastor Alan, que vai estar pregando daqui a pouco. E nesse momento eu quero convidar a dirigente dessa noite, né, a nossa irmã Fernanda, que já está aí aparecendo para vocês. Fernanda, muito boa noite, é um prazer ter você aqui conosco e a palavra é sua.
Boa noite, pessoal. Graça e paz. Como é bom estarmos hoje aqui reunidos, né? Quero dizer para os irmãos, né? Para todos que estão nos assistindo aqui, né? Que estão conectados conosco, a nossa satisfação de poder estar hoje aqui cultuando ao Senhor através desse culto jovem, né? O culto jovem da Segunda Igreja Batista. E estou com saudade de todos, né? Mas graças a Deus, o Senhor Deus, ele tem nos proporcionado, tem permitido, né? Tem nos permitido estar conectados através da tecnologia, desses canais virtuais, e que permite que nós estejamos todos juntos, né? Conectados em espírito, né? Numa única união. Nesse momento, eu quero compartilhar com os irmãos. Antes disso, eu quero pedir para todos vocês que estão conectados, né? Quem tiver algum pedido de oração, você pode estar deixando aí no chat os pedidos de oração, agradecimento, louvor ao Senhor, né? Que você possa estar descrevendo aí, que nós estaremos orando logo mais. E eu queria compartilhar aqui com vocês a primeira leitura bíblica de hoje, dessa noite. E ela está lá em Isaías, né, que os irmãos possam estar abrindo suas Bíblias em Isaías 40, versículo 28 ao 31. Que os irmãos possam estar pegando suas Bíblias aí, que nós possamos estar juntos aqui, lendo esta palavra, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que lindo, né, meus irmãos, essa palavra, né, que o Senhor escreveu aqui, que nos fortalece. Como é importante nós confiarmos no Senhor, entendermos a grandeza desse Deus, né, um Deus que ele não se cansa, um Deus que ele não fica fatigado, um Deus que está sempre presente, né? E aqui na palavra diz, né, que os jovens, né, se cansam e se fadigam. Como nós ficamos cansados, como nós ficamos fatigados, né? E diante de todo esse momento, né, que nós estamos vivendo, principalmente, né, que a nossa mente fica cansada, o nosso corpo também, mas o Senhor nos promete aqui, né, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águias. Então, que nós possamos ter essa convicção, esse entendimento, né, de confiar cada vez mais no Senhor, confiar na soberania dEle, na grandeza dEle, e no cuidado dEle para conosco, né? E nesse momento, né, nós iremos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor, iremos voltar com Thomas, que irá dar continuidade aos louvores. Amém. Valeu, Fernanda. Deus abençoe. Daqui a pouquinho Fernanda vai voltar, vai estar fazendo um momento de oração também daqui a pouco. Inclusive, você vai apresentando aí no YouTube. Se você tem pedidos de oração ou agradecimentos, apresente lá, porque esses motivos, né, depois nós estaremos orando por eles. Então, vamos continuar louvando ao Senhor. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus e não há nem
exaltado. Vamos cantar mais uma vez? Tens o nome. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, adorado, exaltado, adorado, exaltado. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, de paz o meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos dizer mais uma vez, só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, doce nome.
é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos novamente passar a palavra para a nossa dirigente da noite, a irmã Fernanda, que estará dando continuidade aí nos nossos momentos de culto. Fernanda, com você. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui dando continuidade, né, a este culto de louvor e adoração ao Senhor. E já estou vendo aqui que algumas pessoas comentaram aqui no chat, fizeram alguns pedidos de oração e agradecimento também. Ismael Nobre colocou assim: boa noite, vamos orar pelo retorno das atividades da igreja. Realmente, né, precisamos orar por isso, né, e que o Senhor Deus esteja conduzindo tudo isso, que logo, logo nós estaremos juntos, reunidos, né, em louvor e adoração no templo, porque é muito bom esse carinho, esse afeto, esse contato, né, com os irmãos. E a Damiana colocou assim, Damiana Lemos: agradecemos a Deus pela nossa saúde, é verdade, temos que ser bastante grato a Deus pela saúde, né, que Deus tem nos proporcionado em tempos tão difíceis, né, mas mesmo assim, Ele tem nos concedido saúde, né, e aquelas pessoas que foram acometidas, né, por alguma doença, por algo, que Deus esteja sustentando, né, a saúde delas, cuidando de suas famílias. Eu queria, nesse momento, irmãos, compartilhar com vocês a nossa segunda leitura bíblica, que ela se encontra lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 38. E diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como é verdade isso, né, irmãos, que nós possamos ter essa convicção em nossos corações, de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Que seja tribulação, seja qualquer situação, qualquer adversidade, que nós possamos estar convictos disso, confiando no Senhor, e entendendo que nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Que através de Cristo, né, que morreu na cruz, que nos deu a condição, né, nos deu, perdoou todos os nossos pecados. Hoje nós podemos estar livres, né, ter livre acesso a Deus, né, por meio de Cristo Jesus, e que nós possamos estar cada vez mais nesse entendimento, confiando que apesar das adversidades, né, e aqui eu quero acrescentar mais pedidos, né, de toda essa situação que nós estamos passando, de pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfermas, né, que foram acometidas por esse vírus, que foram acometidas por outras doenças, né, também. Eu estava lendo esses dias que, por conta, né, muitas pessoas, os quadros, né, de doenças, de outras patologias por conta do Covid, e as pessoas deixaram de se cuidar, né, para se prevenir, digamos assim, do risco do Covid, e isso fez com que doenças que elas já tinham, doenças crônicas, fizesse com que elas fossem a óbito, né. Então, é uma situação difícil, uma situação econômica difícil, vários pontos, mas Deus, Ele nos fortalece, né, através da sua palavra, que nada irá nos separar do amor de Deus através de Cristo Jesus, e que nós podemos confiar nele, que Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, e a soberania dele é maior do que tudo, né. Nesse momento, eu queria estar orando com os irmãos, né, vamos estar fazendo agora uma oração, que os irmãos coloquem em posição de reverência, vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus Pai, soberano, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Temos os nossos corações gratos a Ti, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós, Senhor. Mesmo diante de qualquer situação, Senhor, em bonança, em dificuldade, Senhor. Tua palavra diz, e Paulo diz, que todas as coisas posso naquele que me fortalece, Senhor. Podemos tudo em Ti, Senhor, porque temos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor. Então, temos o nosso coração grato por tudo isso.
Senhor, que o Senhor venha cuidar, Senhor, desse momento, Senhor, que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o seu nome, Senhor. Cuida de tudo isso, Senhor, das pessoas que estão fazendo culto, Senhor, daquelas que estão conectadas aqui, Senhor, que elas possam estar recebendo em seu coração o direcionamento correto, Senhor, a palavra do Senhor, que elas possam estar conectadas e atentas, Senhor, a tudo isso, que esse culto seja dirigido, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Eu quero nesse momento também te apresentar todos os pedidos que aqui foram colocados, os agradecimentos, as situações, as adversidades, Senhor, aqueles que não foram colocados aqui, mas que estão no coração dos teus filhos, dos teus servos, Senhor. Tu conhece todas as coisas, Senhor. Tu conhece o íntimo do coração. E que o Senhor venha de encontro a todos esses problemas, a todas essas aflições e dificuldades, Senhor. Que o Senhor entre com providência, Senhor. Que o Senhor faça, traga renovo, traga força, fortaleza, Senhor. Que o Senhor cuide de nós, renove as nossas forças, Senhor. Esteja conduzindo tudo conforme a tua vontade, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, estamos voltando com Thomas, que vai fazer mais um louvor para o agradecimento do nosso Deus. Amém. Obrigado, irmã Fernanda. Daqui a pouquinho, Fernanda vai voltar orando pela vida do nosso pastor Alan, que estará trazendo a mensagem, né, dando continuidade à série de estudos sobre os atributos de Deus. Mas vamos cantar mais uma canção? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Siddiqui-nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Siddiqui-nu Yahvé, minha justiça. Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Siddiqui-nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa.
Amém. Irmã Fernanda, é com você, está com você mais uma vez a palavra. Boa noite, meus irmãos que chegaram agora, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que logo mais nós estaremos ouvindo a palavra aí que o pastor Alan estará compartilhando conosco, né? A majestade do Senhor, os atributos de Deus, né? Que série linda que nós possamos estar aprendendo mais e mais com o pastor Alan, que vai estar ministrando essa palavra maravilhosa. Aqui no chat, mais algumas pessoas colocaram alguns pedidos de oração. Aqui Liliane colocou: peço oração pela comunidade do Bom Jesus, né? Então, que nós possamos estar orando por essa comunidade, né? Todos os pedidos que aqui foram apresentados, que nós possamos não só estar orando aqui nesse momento, né? Mas diariamente estar apresentando ao Senhor os pedidos de oração dos irmãos, né? E apresentando todas as demais situações que Deus coloca em nosso coração para estar orando, para estar clamando ao Senhor, né? Para que o Senhor possa estar nos ajudando, né? Ele já nos ajuda tanto, é tão misericordioso, né? A graça dele sobre a nossa vida, a salvação dele através de Cristo Jesus, né? Uma graça maravilhosa, e que nós possamos estar orando por todas essas coisas. Nesse momento eu vou estar orando juntamente com os irmãos, que os irmãos estejam em oração comigo por esse momento, né, que vai se iniciar, que é um momento mais importante, né, do culto, que é a oração, é a palavra, né, que o Senhor, por meio do pastor Alan, estará trazendo aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Alan, e que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo este momento de esse momento de ministração da palavra, Senhor. Que ele seja canal, Senhor, da Tua vontade, Senhor, canal do Teu entendimento, da Tua palavra nesta noite para os nossos corações, Senhor, que ele esteja sendo grandemente usado por Deus para estar trazendo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou já para os nossos corações, Senhor. E que nós possamos estar com os corações disponíveis, Senhor, para receber esta palavra, para que ela possa frutificar, Senhor, que nós possamos compreender, entender, colocar em prática, Senhor. Abençoa esse momento, Senhor, conduz conforme a Tua vontade. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Nesse momento estamos voltando com o pastor Alan, que vai ministrar a palavra. Amém, Fernanda. Muito obrigado, glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da Joelma também. Vocês estão aí em Aracati, Ceará. Deus abençoe tremendamente você, seus pais, a sua família. E queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos demais internautas que estão aqui conosco desde o início do nosso culto, nos acompanhando virtualmente. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com cada um de vocês. Eu quero convidá-los a estarem comigo nesta jornada por esta série sobre esse Deus tremendo, maravilhoso, esse Deus grandioso. A série que tem como título Nosso Deus Majestoso, né? E seus atributos extraordinários, a majestade de Deus e seus atributos extraordinários. E nós vamos hoje trabalhar, vimos na semana passada, que o nosso Deus, ele é um Deus que dá-se a conhecer, certo? Ele, apesar de ser eterno, apesar dele ser infinito, apesar de nós não podermos mensurar a sua grandeza, apesar dele ser um Deus incompreensível devido à sua grandeza, à sua soberania, mas nós vimos semana passada que Deus, ele dá-se a conhecer. E nós vamos continuar na nossa série dentro dessa perspectiva. E o título da mensagem de hoje é que o Deus que dá-se a conhecer, ele dá-se a conhecer também através dos seus nomes. Vamos falar hoje sobre os nomes de Deus. Eu peço você para fazermos uma leitura, como se fosse uma leitura áurea. Nós não vamos fazer a exposição, obviamente, desse texto. Essa série tem um viés mais temático. Estamos trabalhando a majestade de Deus e seus atributos. E dentro dos seus respectivos contextos, claro, respeitando sempre o contexto de cada texto, mas vamos estar utilizando diversos textos das Sagradas Escrituras. Mas eu queria convidar você para a nossa leitura base. Fazemos a leitura do livro de Êxodo, capítulo de número 20 e versículo de número 7. Então, eu ia colocar aí nos slides
Nós temos uns slides aí, Raíssa, se você puder colocar. E aí não tem, infelizmente, eu acabei não colocando nos slides esse texto, mas você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, ou acessar a sua Bíblia, o livro de Êxodo, que é exatamente aquele capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Moisés estava ali no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, quando o povo havia saído do Egito. E, mais especificamente, o versículo 7 vai falar sobre o terceiro mandamento desses 10, certo? Então, diz assim a palavra do Senhor. Terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Nós vamos fazer uso desse texto mais adiante, mas vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos dê o devido entendimento da sua palavra. Bendito Deus, sempre é um privilégio enorme lermos a tua palavra, meditarmos na tua palavra, aprendermos acerca das verdades da tua palavra. Fala de maneira poderosa aos nossos corações nesta noite, aos nossos jovens, à nossa amada igreja, aos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham todos os sábados, para juntos estarmos aqui meditando na tua palavra, sendo edificados pela tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Deus que dá-se a conhecer através dos seus nomes. Vamos falar sobre os nomes de Deus. Mas antes de falarmos dos nomes de Deus, eu estava aqui pensando no dia, Sinade está aqui também, e no dia em que nós tivemos, Deus nos deu um grande presente, que foi a nossa primeira filha, a nossa primogênita, Ana Sofia, e na escolha do nome dela, ela nasceu ali em Pernambuco, em Recife, e na escolha do nome estávamos pensando, estávamos calculando qual seria o melhor nome a colocar na nossa primeira filha. E a tia dela, no caso a tia da nossa filhinha, ela deu uma sugestão muito legal. Ela deu a ideia de um nome composto: Ana Sofia. Ana, do hebraico, significa cheia de graça. Sofia, do grego, sophos, quer dizer saber, sabedoria. E aí nós colocamos Ana Sofia, aquela que é cheia de graça e sabedoria. Além de ser um nome bonito, a composição desse nome, esteticamente falando. E é assim que muitos pais fazem hoje, principalmente no mundo ocidental, quando eles vão registrar seus filhos, quando eles vão dar nomes aos seus filhos. Eles vão dar nome aos seus filhos de acordo com a beleza da pronúncia desses nomes, ou eles vão dar nome aos seus filhos em homenagem a alguém, principalmente alguém da família, um avô, um pai, ou, rarissimamente, eles vão fazer como eu e Sinádia fizemos, de dar um nome, mas visando o seu significado. Geralmente isso acontece mais em meios evangélicos, no meio do povo de Deus, e que pegam os significados de nomes bíblicos para atribuir e dar a seus filhos. É bem verdade também que existem alguns pais sem noção e que dão qualquer nome ao seu filho, e aí muitas das vezes ele cresce, ele sofre, tem problemas, muitas das vezes, por ter recebido um nome que não soa muito bem, e aí ele precisará mudar, assim, hoje já se faz isso, mudar o seu nome para um nome bem melhor. Mas nos tempos bíblicos, era diferente. Nos tempos bíblicos, o nome ou os nomes visavam compreender todo o ser daquela pessoa. Aquele nome estava relacionado muito mais do que a uma beleza de uma pronúncia, ou muito mais do que uma homenagem a um familiar. Aquele nome estava relacionado com a integralidade daquele ser, daquela criança que estaria recebendo o nome. Aquele nome estava apontando, ou estaria apontando para a personalidade daquela pessoa, daquele ser, estaria apontando para o caráter daquela criança. Os nomes da Bíblia revelavam o estilo de vida daquelas pessoas no decorrer da sua história. Os nomes da Bíblia apontavam para a posição de vida daquelas pessoas. Muitas das vezes revelavam, abriam as cortinas, mostrando a reputação de quem recebia esses nomes. É assim o contexto oriental dos tempos bíblicos, muito diferente dos tempos atuais. Mas, e os nomes atribuídos a Deus?
que é que acontecia? Os nomes que Deus a si mesmo nos revelou, Ele estava mostrando esses nomes, revelando esses nomes a muitos homens, a muitas mulheres ao longo da história. E esses nomes, carregados de significados do próprio Deus, falavam exatamente do caráter divino, falavam sobre o plano divino, falavam sobre a vontade soberana divina, falavam também sobre a santidade divina. E se vocês puderem perceber, o nome de Deus aqui estava apontando para os atributos de Deus. E a melhor forma de nós conhecermos um pouco mais sobre os atributos de Deus, a melhor forma de compreendermos um pouco mais sobre o caráter de Deus, a melhor forma de compreendermos um pouco mais sobre o caráter santo e imutável de Deus, é conhecendo os nomes que Deus atribuiu a si próprio. Lá no livro de Juízes, capítulo 13, conta a história de que o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, representando o próprio Deus, visitou um homem chamado Manoá, pai de Sansão. E nessa visita, Manoá, o pai de Sansão, fez a seguinte pergunta ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a sua palavra? A palavra de que eles teriam um filho, Sansão. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: por que você está perguntando o meu nome? Meu nome está além do seu entendimento. Deus chama um homem chamado Abrão. Ele sai da terra dos seus pais, lá em Harã, e Deus faz uma aliança com Abrão. E neste encontro, Deus ele apresenta-se a Abrão como muitas pessoas hoje fazem ao conhecer alguém. Vai apresentar o quê? Não vai falar de detalhes da sua vida, mas vai falar primeiramente o seu nome. Prazer em conhecer, pastor Alain, pois não, seu nome. Então, nesta aliança com Deus, apesar de Deus já conhecer e saber de todas as coisas, mas Abrão, uma vez que havia recebido o chamado de Deus, ele passa a conhecer Deus, ele revela o seu nome a Abrão, nesta aliança, nesse pacto que ele faz. E Deus se apresenta a Abrão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que estaria transformando Abrão, um homem já de idade, um homem que ainda não tinha filhos, apesar de ter recebido a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação, transforma Abrão em Abraão, que quer dizer pai de multidões. Aquele Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que estaria também transformando a esposa de Abraão, Sarai, em Sara, uma mulher idosa, estéril, e transforma ela numa mãe genitora. Quando o rei Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14, abençoou Abrão, dando a ele pão e vinho, Melquisedeque fez isso em nome do El Elyon, como o Thomas cantou aqui nesta canção há pouco tempo. Ele fez em nome do Deus Altíssimo. A própria Fernanda leu o texto de Isaías 40, belíssimo, eu sou fã desse capítulo de Isaías 40. O profeta Isaías fala de Deus como o El Olam, ou seja, o Deus eterno. E ele declara lá em Isaías 40, 28, ele diz: o Senhor, olha os atributos de Deus, o Senhor é o El Olam, o Deus eterno. O Criador de toda a terra, ele não se cansa, ele nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Nós estamos estudando o livro de Gênesis aqui, já falei de Abraão, de Sara, e nós vimos também lá em Gênesis capítulo de número 18, que Agar, a serva egípcia de Sara, quando ela foge com o seu filho Ismael para o deserto, porque estava sofrendo dos maus tratos de sua senhora, ela ali acaba sendo encontrada e ajudada, auxiliada, consolada pelo anjo do Senhor, o qual recebe dela o nome de El-Roi, o Deus que me assiste, o Deus que me vê, o Deus que assim me auxilia. Mas, meus amados irmãos, conforme você pode perceber aí no slide, eu quero que vocês vejam o nome pessoal de Deus. E aí, pode passar, Raíssa, por favor. Passa mais à frente, quando chegar lá no nome Iavé, esses foram os nomes que nós vimos, muito bem. Pode passar.
Ok, aí, obrigado. Iavé, ou Iahué, vai depender aí da pronúncia, digamos assim. Mas, se nós prestarmos bem atenção, esse nome que surge aí, lá em Êxodo, capítulo 3, é o nome pessoal de Deus. Deus, ele revela-se com o nome de Yahué ou Iavé, dependendo da pronúncia. E é interessante que em Êxodo, capítulo de número 6, versos 2 e 3, Deus, ele fala o seguinte a Moisés, ele diz, eu sou o Yahué, ou seja, eu sou o Senhor, e nas nossas Bíblias em língua portuguesa a tradução tem sido Senhor, ou algumas traduções têm trazido como sendo o Eterno. Então, eu sou o Eterno, eu sou o Yahué, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó com o nome de El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, Yahué, não me revelei a eles. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés, Moisés, este é o meu nome pessoal, Yahué, o Senhor, o Eterno. Mas quando eu falei com seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, eu não me revelei com o meu nome pessoal. Eu me revelei com o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas a você, Moisés, eu estou me apresentando com o meu nome pessoal. Deus apresenta-se, porque lá em Êxodo 3,13, Moisés, ele pergunta a Deus, quando Deus o comissiona para voltar ao Egito e liderar a libertação daquele povo sobre o poder de Deus. E Moisés ficou ali relutando e depois diz, mas se perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Qual é o seu nome? E aí Deus revela o seu nome pessoal, o Yahué ou Iavé, nome terrível e glorioso. E é interessante, pedir para a Raíssa colocar aí o slide novamente, tem algo que eu queria chamar a atenção de vocês. Aí em azul tem um tetagrama sagrado, tetra porque são 4 letrinhas, né? Traduzindo para a nossa língua portuguesa, sagrado porque refere-se ao terrível e glorioso e santo nome de Deus. Mas pastor, só estão aí as letras, as consoantes, é porque no hebraico antigo, se lia e se escrevia não havia vogais. As vogais foram acrescentadas posteriormente. Então, por não haver a vogal, o nome de Deus não se tem uma pronúncia que a gente pode afirmar 100% de certeza, a pronúncia é essa do nome de Deus. Então, a maioria das pessoas costumam pronunciar, como eu estou falando aqui, Yahué ou Iavé. Outras pessoas costumam chamar Javé, e ainda existem pessoas que chamam Jeová, né, transliterando aí do hebraico passa pela língua alemã e chega na língua portuguesa. O interessante é que Jeová, para muitos hebraístas, é considerado um nome inexistente, porque com o passar do tempo, os maçoretas, que eram os escribas, e mais precisamente aqui, aqueles escribas eram exatamente os copistas, aqueles que escreviam as Sagradas Escrituras, as cópias das cópias dos textos originais. E aí esses maçoretas, lá pelo século 6 a 10 depois de Cristo, eles passaram a fornecer a esse tetagrama sagrado algumas vogais. E eles pegaram as mesmas vogais utilizadas do nome Adonai, referente a Deus. E aí eles chegaram a uma pronúncia de Ieruá, que no português ficou Jeová. Mas a maioria dos estudiosos, a maioria dos hebraístas, não consideram a expressão Jeová, certo? Mas, especificamente, o Yahué ou Iavé. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o significado do nome pessoal de Deus, o Yahué ou Iavé. Eu sou. Porque foi isso que ele disse a Moisés. Moisés disse, e quando perguntarem o seu nome, e se o faraó perguntar o seu nome, e se o povo de Israel perguntar o seu nome, o que direi? E Deus respondeu,
diz ao povo, diz a Faraó, que eu sou o que sou. Portanto, eu sou, me enviou aqui para te ordenar, Faraó, que libertasse o seu povo. A ideia do nome pessoal de Deus é carregada desse significado. O eu sou, ou eu serei, ou eu estou sendo, que marca exatamente a ideia da presença auxiliadora de Deus no meio do seu povo. Deus é aquele que se faz presente no meio do seu povo, é aquele que auxilia, que ajuda o seu povo. E foi com esse nome pessoal que Deus se auto-revelou a Moisés, lá em Êxodo. E quando ele revela o seu nome pessoal a Moisés, ele está revelando, ele está mostrando o seu caráter santo. Ele está mostrando a sua perfeição. Ele está mostrando a sua plenitude. Ele está mostrando os seus atributos. Ele está mostrando a sua santidade. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás pisando é terra santa. O nome de Deus revelando os seus atributos. Lá em Êxodo 3,15, Deus disse: esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha que coisa interessante, que ricas lições nós podemos tirar daqui. Deus está dizendo: Moisés, esse, o eu sou, o Yahvé, o Yahué, é o meu nome para sempre. A grande lição que fica aqui é que o nome do Senhor deve ser lembrado para sempre no meio do seu povo. E ele continua: nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Ou seja, ele não deve apenas ser gravado, não deve apenas permanecer para sempre no meio do seu povo, mas também deve ser ensinado às gerações futuras. As nossas crianças precisam ouvir sobre o nome de Deus, carregado dos atributos de Deus. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos pais, as nossas famílias, a nossa igreja, as homens e mulheres precisam não apenas carregar consigo para sempre, mas também serem ensinados às futuras gerações acerca da riqueza gloriosa do nome do Senhor. Nós, pais, eu e Nádia, ficamos felizes quando nossas filhas nos procuram para fazerem perguntas sobre Deus. Olha que coisa fantástica. Sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. E formulam as perguntas muito bem formuladas. E aí, geralmente, claro, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela, a gente dá uma resposta a elas, ensina as gerações futuras acerca do nome de Deus, dos atributos de Deus, ou podemos simplesmente dizer: olha, é muito interessante essa pergunta, e se a mente falhar na hora, vamos pesquisar melhor sobre isso, mas eu vou estar devendo essa resposta a você. Ou, caso a palavra de Deus não revele, porque como diz lá em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas sim, compete ao homem, foram revelados por Deus para nós recebermos do Senhor tal revelação. Então tem coisas que estão para além da nossa compreensão humana, que compete apenas à soberania de Deus, que estão veladas, são mistérios do próprio Deus. Mas é muito interessante nós ensinarmos as nossas gerações, nós ensinarmos uns aos outros, nós buscarmos esse conhecimento, e os nomes de Deus, e o próprio nome pessoal de Deus é carregado desta fonte de conhecimento, dessa fonte de revelação do próprio Deus. E Yahué, Yahvé, é o nome pessoal de Deus. Se alguém perguntar a você qual era o nome pessoal de Deus, Yahvé, traduzido nas nossas Bíblias como Senhor ou o Eterno. E Yahvé é o nome pessoal de Deus. E segundo os estudiosos, esse nome pessoal de Deus, Yahvé, aparece 6.828 vezes em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já pensou?
Esses 6.828 vezes em que aparece o nome Yahvé, aparece mostrando o caráter de Deus, aparece mostrando os atributos de Deus. E como são muitos, 6.828, eu quero apenas destacar 3 marcas profundas do caráter, dos atributos de Deus aqui, revelado pelo nome pessoal de Deus, Yahvé. A sua glória, a sua majestade, a majestade de Deus e seus atributos extraordinários, e a sua santidade. Nós vamos estudar mais à frente só sobre santidade de Deus, que é um atributo de Deus. Mas eu quero aqui destacar esses 3 que estão atrelados ao seu nome pessoal. Vamos começar aqui, você pode acompanhar aí no nosso slide. Vamos mostrar aqui a glória do nome Yahvé. Moisés, ele certa vez fez um pedido a Deus: Senhor, mostra-me a sua glória. Mas só que Moisés, assim como todo e qualquer mortal, ele não resistiria ver o peso da glória de Deus, ver o peso da glória de Yahvé. E aí o que é que Deus faz? Deus diz: olha, isso é impossível, Moisés, para você. Você não resistiria ver a minha glória. Mas eu vou colocar você aqui numa fenda, numa rocha. E quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão sobre você. E aí, diga-se de passagem, Deus, ele não tem mão, ele é espírito, ele ele não tem um corpo físico como nós, mas para o entendimento do leitor, para a nossa compreensão, é usada uma linguagem antropomórfica, ou seja, de que Deus, ele tem mão para que pudesse estar aí, impedindo que Moisés veja essa glória de Deus e não morra. E Deus diz: vou colocar a minha mão. E aí eu vou passar, e quando eu passar por você, você vai me ver apenas pelas costas. Mais uma linguagem antropomórfica. Deus, ele não tem costas, como nós, mas para a nossa compreensão, o nosso entendimento. E assim Deus faz, da tamanha glória do Senhor. Esse acontecimento está lá em Êxodo 33. No capítulo seguinte, em Êxodo 34, Moisés, ele cai com o rosto em terra diante do nome terrível, glorioso e majestoso de Deus, o Yahvé. Mas aí na sua tela você vai ver uma expressão interessante relacionada ao nome pessoal de Deus, que é Yahvé Tsevaot. É letra B, mas no hebraico o som é o som de V de vaca. Yahvé ou Yahvé Tsevaot. Ou seja, o Senhor dos exércitos, o Rei dos céus, entronizado sobre os querubins do templo e rodeado pela corte celestial, ele é conhecido pela expressão nominal Yahvé Tsevaot, o Deus dos exércitos, aliás, o Senhor dos exércitos. Deus, ele se revela como um rei em seu trono rodeado por seus anjos. Assim como um rei é rodeado por o seu grande exército, o Senhor é rodeado pelas suas hostes angelicais. A semelhança daquela visão do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi lá no templo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um alto e exaltado trono, as suas vestes enchiam o templo. E ele estava rodeado de quê? De anjos. Ele estava rodeado com o seu exército celestial, a sua corte celestial, os seus querubins. Em Isaías capítulo 8, versículo 18, Isaías diz que o Senhor habita no Monte Sião. Monte Sião que fica, na verdade, em Jerusalém, e ele está associado ao monte do templo em Jerusalém. E essa expressão, Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos, ela é carregada de um significado tremendo que aponta para a presença de Deus no meio do seu povo. O salmista, no Salmo 46, ele declara: um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, e por Deus nela estar, por Deus se fazer presente nela, nada será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.
Nações se agitam, reinos se abalam, pandemias são lançadas pelo ar, dificuldades, adversidades, perseguições, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, o Deus que se faz presente, o Iavé Tsevaot. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. A expressão o Senhor dos exércitos, Iavé Tsevaot, está conosco sempre. E esta expressão ela é repetida nesse Salmo 40 3 vezes. É dito no versículo 4, é apresentado no versículo 8 e no versículo 12. Isso é para dar uma ênfase ao leitor, a nós, ouvintes da palavra de Deus. 3 vezes aqui o Senhor dos exércitos está conosco, é repetido, é dado uma ênfase, para dizer o seguinte: as dificuldades vão se levantar, a pandemia está por aí à nossa volta, as lutas são tantas, os povos vão se levantar, os reis podem até ameaçar, mas a paz e a segurança, ela é garantida pela presença do Iavé Tsevaot, do Senhor dos exércitos. Mas tem uma outra expressão nominal referente a Iavé, e acompanha aí o nome, que está relacionado, na verdade, à majestade de Deus. E quando fala da majestade de Deus, é o seu domínio, sobretudo. É o Iavé, ou como alguns queiram, Jeová Jireh. Ou seja, é o Deus providência. O mesmo Deus que foi ao encontro de Abraão, quando ele foi ali, em obediência ao seu Senhor, sacrificar o seu filho Isaque, no Monte Moriá. E Deus foi naquele momento para intervir, para impedir que ele fosse até o fim. E aí ele mostra a Abraão um cordeiro. Cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. E Abraão reconheceu Iavé Jireh, quando o próprio filho Isaque perguntou: papai, nós temos aqui a faca, nós temos aqui a madeira, nós temos aqui todos os elementos do altar, mas onde está o cordeiro para que sacrifiquemos? E Abraão se volta para ele e diz: Iavé Jireh, Deus proverá. Uma outra expressão nominal é o Iavé Rafá, ou Jeová Rafá, como alguns queiram, o Deus que sara. É um nome relacionado ao poder de Deus em curar enfermidades físicas, mas também está relacionada ao perdão de pecados e à cura da alma. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus diz ao povo de Israel: se vocês derem atenção ao Senhor, Moisés falando aqui, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei para vocês nenhuma das doenças que eu os trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Iavé Rafá, o Senhor que os cura. Após os israelitas vencerem o exército dos amalequitas com a ajuda do poder de Deus, Moisés ele construiu ali um altar e deu o nome àquele altar de Iavé Nissi, ou como alguns querem, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. De Sequenu Iavé, minha justiça é, ou Iavé Tsequenu, o Senhor é justiça nossa. Ou seja, a promessa que Deus faz por meio dos seus profetas, da vinda de um rei, descendente da linhagem de Davi, que seria o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, e que esse rei, ele reinará com justiça, ele reinará com retidão, e ele trará restauração, salvação e libertação ao seu povo, e esta promessa é cumprida no nome de Jesus. Aí, a esse novo rei, que está previsto na promessa do Senhor, promessa messiânica, ele é conhecido como minha justiça é, ou o Senhor é a minha ou a nossa justiça.
Yahvé Tsekenu. Como também podemos conhecer o Yahvé Shammah, Deus está aqui. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é paz. Meus amados irmãos, a gente pode perceber aqui a majestade de Deus, Deus atuando e Deus reinando no meio do seu povo e em favor do seu povo. O Senhor majestoso, que tem domínio sobre todas as coisas. O Deus considerado vivo e majestoso. Porque lá na Canaã, dos tempos do povo de Israel, havia uma divindade muito conhecida, chamada Baal. Baal era o deus das chuvas e das tormentas. Em épocas de estiagens, de seca, acreditava-se que Baal, ele não estava atuando, logo ele era um deus considerado morto. Por quê? Porque não há chuvas, não há plantios, mas só há estiagem, só há seca. Em contraposição a este deus dos cananeus chamado Baal, o povo de Israel vem carregando a bandeira do único e verdadeiro Deus, que é o Yahvé, o Deus de Israel. E mais, ele é um Deus vivo, diferente de Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, nós vemos uma batalha travada entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E os profetas de Baal, o desafio é, cada um vai clamar o seu Deus. E o Deus que responder, este é o único e verdadeiro Deus. E os profetas de Baal começam a clamar fervorosamente por Baal, para que ele faça descer fogo do céu e consuma ali aquele altar. E eles começam a clamar, mas nada acontece. E Elias, o profeta Elias, ele é sarcástico. Ele diz, olha, clame mais alto, possa ser que ele esteja ocupado. Clame mais alto, possa ser que ele esteja adormecido. Vamos, eu espero, clamem. E eles clamam, e eles gritam, e Baal não responde. Possivelmente, se um cananeu estivesse ali, ele estaria dizendo, olha, Baal está morto. Ele não está respondendo. No entanto, por outro lado, quando o profeta do Deus vivo, Elias, clama ao Senhor, imediatamente desce fogo do céu e consome aquele altar. O Deus vivo. O profeta Osés, no capítulo 2, nos conta como os israelitas começaram a crer que os frutos do campo estavam sendo dados por Baal. Mas, na verdade, a riqueza do campo não era de Baal, mas sim do Deus de Israel, de Yahvé. Mas Yahvé não estava reconhecendo, não estava sendo reconhecido pelo seu próprio povo. E aí o profeta Oséias vai apresentar exatamente o Yahvé, aquele que verdadeiramente é quem proporciona alimento do campo para o seu povo. Mas como o seu povo é um povo idólatra, como o seu povo é um povo que dá reconhecimentos, oferendas a deuses falsos, a Baal e não ao Deus vivo e verdadeiro, em consequência disso, o Senhor irá tirar os frutos desse povo e irá reduzir a terra em desertos. Que lições a gente pode tirar aqui? Muitas lições. E uma delas, que o Senhor é majestoso e Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Mas aí no slide, podemos também atribuir o nome de Deus à sua santidade. Yahvé, o nome pessoal de Deus, apresenta a sua santidade. É um nome impronunciável, o nome de Yahvé, em virtude da sua santidade. O texto que nós lemos lá no início, fala exatamente do terceiro mandamento. Não use o nome de Deus em vão. E pastor, o que é que significa isso? É não fazer uso do nome de Deus tentando manipulá-lo para as suas próprias conveniências. É não profanar o nome de Deus fazendo juramentos falsos. Levítico 19:12, Deus diz, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Não usar o nome de Deus em vão, é não abandonar, é não manipular a verdadeira adoração ao Senhor. Em Levítico 18:21,
Há uma denúncia porque crianças estavam sendo entregues ao deus Moloque. E o texto diz: não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Qualquer ação que nega a centralidade da palavra de Deus, que nega o senhorio de Deus, que nega o nome de Deus, é tomar o nome de Deus em vão. Em Levítico 24, 2 israelitas estavam brigando, e um deles, nessa confusão toda, blasfema do nome do Senhor. E como consequência, ele é castigado, ele é condenado. Banalizar, vulgarizar, tornar o nome de Deus algo estupidamente comum e sem importância. A Bíblia diz que isso é pecado. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Fazer do sagrado, fazer da palavra do Senhor, fazer do nome do próprio Jesus como algo vulgarizado, travestido de algo que as pessoas dizem ser arte. Fazer piadas, ou dar audiência a programas ou vídeos que fazem sátiras com o sagrado. Rodas de conversas que rolam de tudo, inclusive colocam Jesus e Deus no meio e a palavra do Senhor, no sentido de sátira, de piada. O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, de pessoas que escarnecem do sagrado. Isso é usar o nome de Deus em vão. O nome do Senhor, ele é digno de reverência. O nome do Senhor é digno de nosso respeito. Davi, quando viu ali o gigante Golias desafiando o povo de Israel, ele ficou indignado. Ele diz: quem esse filisteu pensa que é para desafiar o Senhor dos exércitos, do Deus vivo? O pastor John MacArthur, ele traz uma frase bem interessante. Ele diz que não podemos reverenciar um Deus cujo caráter e vontade não conhecemos, ou com as quais não nos importamos. Não tem como nós, depois de estudarmos as séries sobre a majestade de Deus e seus atributos extraordinários, não reverenciarmos o nome do Senhor, a sua palavra, o próprio Deus. Não podemos nos referir a Deus de maneira vã, leviana, sem propósito algum ou de maneira desrespeitosa. Pastor, mas como evitar isso? Primeiramente, conhecendo Deus e seus atributos extraordinários. É o que estamos fazendo aqui nos sábados. Sabendo que o nome de Deus é sagrado, sabendo que o Senhor é santo, poderoso, onipotente, justo, bondoso, amoroso. Conhecendo o caráter de Deus. Isso nos torna pessoas que se prostram diante deste nome glorioso. Por causa da santidade de Deus, no período pós-exílico da Babilônia, o nome Yahvé era considerado impronunciável e inadequado para a leitura bíblica pública. Os copistas, os escribas, antigamente faziam as cópias, escreviam inclusive o nome pessoal de Deus, Yahvé, mas com o passar do tempo, eles pararam de escrever o nome de Deus e até de pronunciar. E quando chegava num determinado momento que tinha o nome pessoal de Deus, eles não escreviam, devido à reverência a esse nome. Então eles deixavam espaço do nome do Senhor, e quando era lido esse texto, e os ouvintes percebiam que aquele espaço, aquela pausa, era uma referência ao nome do Senhor, o nome sagrado, os seus ouvintes se prostravam em reverência a este nome glorioso. O atributo da santidade está presente na reverência ao nome pessoal de Deus. O próprio Deus, ele revela o seu caráter. O próprio Deus, ele revela seus atributos,
que Ele é bendito, eterno, todo-poderoso, absoluto. E o nome de Deus é um nome que está acima de todo nome. É um nome que se deve ser exaltado, é um nome que deve ser glorificado, é um nome que é santificado. Pai nosso que estás no céu, Jesus ensinando a oração aos discípulos, santificado seja o teu nome. E o nome Jesus, que significa Yahué, salva ou é salvação, o próprio Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou a sua glória celestial. E ele derramou a sua vida em obediência e em serviço sacrificial a Deus. Mas Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz que Deus o exaltou como Kyrios, como Senhor. Deus fez com que o Senhor, que antes era escravo, que antes se humilhou em forma humana, Deus fez com que o seu nome fosse assim exaltado. Diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que Deus exaltou Jesus à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queria convidar Thomas aqui para cantarmos uma canção, inclusive que faz referência a esse texto de Filipenses capítulo 2, de que Deus exaltou o nome que está acima de todo nome, Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é santificado em nossas vidas. Esse nome exaltado, que é o nome de Jesus, ele é invocado em tua vida. Nós temos seguido o nome de Deus, ou os nomes de Deus em nossa vida. Nós temos seguido o nome exaltado de Cristo Jesus em nossas vidas. Vamos meditar na letra deste canto. Não há outro, Senhor, não há outro nome, somente o teu nome
é exaltado sobre o céu, sobre a terra, deve ser exaltado em nossas vidas. Tu és o Deus tremendo, todo-poderoso. Revela a sua grandeza, os seus atributos, a sua vontade, a sua santidade, a sua plenitude, o seu caráter, através dos seus nomes, através do seu nome pessoal. Ó Deus, que possamos meditar cada vez mais nessa tremenda mensagem que o Senhor falou aos nossos corações, de estarmos aprendendo mais e mais de Ti, de estarmos conhecendo mais e mais de Ti, por meio da grandeza e da santidade do Seu nome. Que o nome de Jesus seja invocado por muitos ao alcance desta mensagem via internet, e que a Tua salvação chegue aos corações de muitos. É assim que nós oramos, em nome dEle. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Quero agradecer a você que esteve conosco, que está conosco até agora. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembrando que teremos uma próxima transmissão amanhã, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, o nosso culto da manhã. Louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E também estamos ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos encerrando aí o capítulo de número 12. Vamos estar entrando em Atos capítulo 13. E no domingo à noite, às 18 horas, também uma nova transmissão. Então acompanhe aí nas nossas redes sociais, na nossa live, nosso canal. CBM Live, né, Thomas? CBM Live. Às 18 horas também, culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Desejo a todos um excelente final de semana na presença do nosso Deus. Que Deus esteja sobre a sua vida, a sua família, sobre cada um de nós. Deus abençoe a todos.